Olá, pessoal, que a paz esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fundamentais e inspiradoras da Bíblia. Uma narrativa que marca o início de uma jornada de fé que ecoa até os nossos dias. Vamos falar sobre o chamado de Abrão, lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Peguem suas Bíblias ou abram seus aplicativos, porque essa história tem muito a nos ensinar. Imaginem a cena. Abrão, um homem que vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, cercado por sua família, seus bens, sua cultura. Ele tinha uma vida estabelecida, uma rotina, uma zona de conforto. E é exatamente nesse cenário que Deus entra com um chamado que mudaria tudo. No versículo 1 lemos: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Parem e pensem no peso dessas palavras. Deus não estava pedindo uma pequena mudança, uma viagem de férias. Ele estava pedindo para Abrão deixar para trás absolutamente tudo o que conhecia: sua terra, seus parentes, a segurança do lar paterno. E o destino era um mistério. A terra que eu te mostrarei. Não havia um mapa, um GPS, apenas a promessa de que Deus o guiaria. Isso já nos ensina algo tremendo sobre a fé. A fé não exige todas as respostas antes de dar o primeiro passo. A fé confia em quem fez o chamado. E junto com esse chamado desafiador, Deus faz promessas extraordinárias. Vamos ver os versículos 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos analisar isso. Primeiro, a promessa de descendência. Far-te-ei uma grande nação. Lembrem-se que nessa altura, Abrão e sua esposa Sarai eram idosos e não tinham filhos. Humanamente falando, essa promessa parecia impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Segundo, a promessa de bênção pessoal. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Deus não estava apenas usando Abrão, ele estava investindo nele, prometendo-lhe honra e favor. Terceiro, a promessa de influência. E tu serás uma bênção. A vida de Abrão não seria abençoada apenas para seu próprio benefício, mas para que ele se tornasse um canal de bênçãos para outros. E por fim, a promessa universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa messiânica apontando para o futuro, para Jesus Cristo, o descendente de Abrão, através do qual a salvação e a bênção alcançariam o mundo inteiro. E qual foi a resposta de Abrão? O versículo 4 é simples e direto. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Que exemplo de obediência imediata! Ele não debateu, não pediu mais detalhes, não procrastinou. Ele simplesmente confiou e obedeceu. Ele levou consigo Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens e as pessoas que havia adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. A jornada deles não foi fácil. Ao chegarem em Canaã, nos arredores de Siquém, o versículo 6 nos diz que os cananeus estavam então na terra. Ou seja, a terra prometida já estava ocupada. Não era um paraíso vazio esperando por eles. Havia desafios, perigos e incertezas. Mas mesmo ali, no meio da terra prometida, mas ainda não possuída, Deus aparece novamente a Abrão e reafirma sua promessa. À tua descendência darei esta terra. E o que Abrão faz em resposta a essa reafirmação da promessa? Ele constrói um altar. O versículo 7 diz: E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E depois, movendo-se para as montanhas, ele edifica outro altar e invoca o nome do Senhor. Esses altares eram marcos de fé. Eram declarações públicas de sua adoração e dependência de Deus. Em cada etapa da jornada, em meio às incertezas, Abrão parava para adorar,
para lembrar a si mesmo e aos outros de quem o havia chamado e sustentado. Ele estava consagrando aquela terra a Deus, passo a passo, altar por altar. Trazendo para os nossos dias, a história de Abrão é um espelho para a nossa própria caminhada de fé. Quantas vezes Deus nos chama para fora da nossa zona de conforto? Pode não ser uma mudança geográfica, mas pode ser um chamado para deixar para trás um hábito antigo, um relacionamento que não nos edifica, um emprego seguro, mas sem propósito, para seguir um sonho que Ele colocou em nosso coração. Assim como para Abrão, o destino nem sempre é claro. Muitas vezes só conseguimos ver o próximo passo. E é aí que a fé entra em ação. É a confiança de que aquele que nos chamou é fiel para nos guiar e cumprir suas promessas. As promessas de Deus para nós hoje, em Cristo, são tão reais quanto as que ele fez a Abrão. Ele nos promete sua presença, sua bênção e um propósito que vai além de nós mesmos. E quando enfrentamos os cananeus em nossa terra prometida, os desafios, as dificuldades, as oposições, somos chamados a fazer como Abrão, construir altares. Nossa vida de oração, nosso tempo de adoração, nossos momentos de gratidão são os altares que construímos hoje. Eles nos lembram da fidelidade de Deus no passado e fortalecem nossa fé para o futuro. A jornada de Abrão nos ensina que a obediência a Deus, mesmo quando não entendemos tudo, abre a porta para bênçãos extraordinárias e para um propósito que impacta gerações. Que possamos ter a coragem de ouvir o chamado de Deus em nossas vidas e a fé para responder como Abrão: Eis-me aqui, Senhor, parto como me disseste. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você mais aprendeu com a história de Abrão. Fiquem com Deus e até a próxima.